Olá, o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma Bíblia. Todo mundo conhece, a maioria conhece, né? A Bíblia de Jerusalém, né? Eu tenho duas edições dela aqui. Eu vou começar contando pela história em francês, da versão original francesa. Essa aqui é a versão francesa, é chamada de Nouvelle Edition, 1975. Ela é 1975. A primeira edição foi em 1973. Então ela é em francês, como pode ver aqui. Ela vai estar em francês. A minha esposa, ela sabe francês fluente, né? La Bible de Jerusalém. Ela que sabe o francês fluente. E essa é a versão original, ou de onde saiu, de onde que começou a Bíblia de Jerusalém. E aí, sendo publicado em 1973, a edição maior da Bíblia de Jerusalém, ela tem 3 volumes. Elas são 3 volumes. É o que eu conheço. E em português, que é o que nos interessa, ela surgiu em 1973. A editora Paulus, né, editora católica, decidiu trazer essa Bíblia para o Brasil. O que eles fizeram? Eles traduziram o Novo Testamento a partir do texto grego e traduziram as notas do francês para o português. Então, primeiramente saiu o Novo Testamento, depois saiu o Antigo Testamento e aí a Bíblia completa, por volta de 1985, alguma coisa assim. Em 1998 surgiu a edição revista em francês, a revista aumentada em francês. E aí, em 2002, a editora Paulus pegou essa revista de 98 e fez a revista ampliada em português, que é essa edição aqui, 2002. Essa aqui é a 6ª impressão, datada de 2010. Essa é a história da Bíblia de Jerusalém em português. Qual que é a diferença? O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico, eu já não sei qual foi o manuscrito, qual que foi, se foi a Bíblia Hebraica Estugartense, se foi o Códice Alepo, se foi o texto de Benjamim, ou se foi um outro texto que foi usado para traduzir a Bíblia de Jerusalém, eu já não sei. Do hebraico eu já não sei qual foi o texto. Eu sempre comparo com a Bíblia Hebraica Estugartense, né? E a partir de agora eu vou estar comparando com o texto de Benjamim. E o Novo Testamento ele não foi usado no Nestle Aland, como eu estou sempre apresentando para vocês. O Nestle Aland, esse aqui é a edição 26, tem uma edição 27. Ele não foi baseado, o Novo Testamento não foi baseado no Nestle Aland. Ele foi baseado num outro texto grego de um cara chamado Augustinus Merck, que foi um professor de teologia católica e tal. E aí, quando surgiu o Nestle Aland, ele também lançou o Novo Testamento grego dele para bater de frente. A diferença principal é que o Augustinus Merck ele dava uma ênfase maior à Vulgata Latina. Claro, não há de se esperar nada, né, de um católico. Um católico ele sempre vai dar ênfase mais à Vulgata Latina, né, a Vetus Latina, as versões latinas. Eles deram muita ênfase. No mais, não tem tanta diferença. Então, essa é a base da Bíblia de Jerusalém, tanto para português quanto francês, qualquer outro texto, sei lá. E aí, agora a questão de tradução. A Bíblia de Jerusalém, no quesito tradução, a maioria dos versos que eu conferi, né, basicamente todos os versos que eu conferi, tanto no grego quanto no hebraico, que não foram muitos, né, mas na verdade eu comprei ela primeiro para depois começar a estudar grego e hebraico. Então as notas quando eu conferi direto com o original grego ou direto com o original hebraico, eu conferindo eu pessoalmente, a maioria dos textos bate. Só um, que é Mateus 26, verso 29. Mateus 26, verso 29. Mateus 21. Mateus 26, verso 29. 26, verso 29, que fala assim, ó: Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho, né, vinho novo, no reino do meu Pai. Veja só, essa palavra vinho não se encontra no original, ela foi uma inserção do tradutor. É a única palavra que, assim, o único verso em que eu vi que não consta no original ou não bate, tá? Foi a única palavra que eu vi assim. Nos outros textos que eu Adolfo Clare, conferi, não vi nada. Às vezes ele está mais próximo até do original do que as outras versões que eu costumo usar. O interessante é que, assim, da Bíblia de Jerusalém, se você analisar Almeida Corrigida, fiel, né, que é essa daqui, que é minha Bíblia padrão,
a Bíblia que eu uso, Corrigida Fiel, a Corrigida de 95 e a Revista Atualizada e as outras Bíblias modernas. Elas têm o hábito de não traduzir, de não manter os nomes próprios, de traduzi-los, de traduzir eles. Quer ver um exemplo clássico? Vamos lá para... vou aproveitar que está aberto aqui em Isaías 28. Isaías 34, verso 14. Confira lá. Isaías 34, verso 14. Fala assim, ó. As feras do deserto, na Almeida Corrigida Fiel. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha. E o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar para o seu repouso, de repouso para si. Veja só, palavra animais noturnos. Noturnos. Vamos lá para Isaías 34, verso 14, na Bíblia de Jerusalém. 34. Verso 14. Os gatos selvagens conviverão aí com as hienas. Os sátiros chamarão seus companheiros. Ali descansará Lilith e achará um pouso para si. Eu conferi no texto hebraico, né, na Bíblia Hebraica Cartência, e a palavra Lilith é a que se encontra no texto original, né, no texto hebraico. E na Almeida a Corrigida Fiel é traduzido por animais noturnos. Existe toda uma gama, um questionamento teológico e tal, mas no texto hebraico se encontra a palavra Lilith. Agora, como é a interpretação para Cabala, eu nem sei, nem quero saber, não tenho raiva de quem sabe, mas fica a seu critério. Mas aqui nesse texto a palavra Lilith é um nome próprio, então a Bíblia de Jerusalém manteve. E a Almeida Corrigida Fiel não manteve. Vamos lá para Levítico 16, verso 8. Levítico 16, verso 8. Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Êxodo, Levítico 5, 8, Levítico 16, verso 8. 16, verso 8. Levítico 16, verso 8 na Corrigida Fiel. Números 16, verso 8. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes. Uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Preste atenção, um bode para o Senhor e o outro para o bode emissário. Agora olhe na Bíblia de Jerusalém. Lançará sorte sobre os dois bodes, atribuindo uma sorte a Yahvé e a outra a Azazel. Veja só, o nome próprio de Deus na corrigida, nas corrigidas, nas almeidas, nas corrigidas, é traduzido por Senhor. Yahvé é traduzido por Senhor. Aqui eles tentam manter o transliterado o mais próximo possível do original. Agora a questão de Azazel. Levítico 16, verso 8 aqui, na Almeida Corrigida Fiel, ele é traduzido por bode emissário, né? O bode que leva. E na Bíblia de Jerusalém ele é mantido como um nome próprio que está no texto hebraico, Azazel. Então a Bíblia de Jerusalém ela tenta manter essa originalidade dos nomes próprios, né, que muitas vezes nas Bíblias modernas eles são traduzidos. É interessante? É um ponto que ela tem. Outra coisa, segundo ponto que eu acho bem interessante nela, são as notas de rodapé. Como assim? Ela tem muitas notas de rodapé. É claro que a gente não pode... É sempre nota, mas é interessante. Por exemplo, vamos abrir em Gênesis 1. Aqui é o texto da Bíblia. Isso aqui são notas de rodapé. Ela contém muitas notas de rodapé, né, sobre tradução, sobre teologia. Então, isso auxilia muito no estudo. Esse é um ponto que eu acho interessante sobre a Bíblia de Jerusalém. Sempre na questão do grego, do hebraico e do latim. Eles trazendo, por que tem esse nome? No grego é assim, no hebraico é assim, no latim é assim. Então eles tentam fazer isso. Outra questão de tradução deles é que eles costumam traduzir na Bíblia de Jerusalém, é costumeiramente traduzido não orar, não é traduzido por orar, e sim por rezar. Mas são católicos. Esperar-se o quê? Então, essa é a diferença entre elas. Um terceiro ponto já é questão da teologia. Porque a Bíblia de Jerusalém ela tem muitas notas de tradução
como eu já afirmei, acabei de afirmar, mas o foco dela é a apresentação teológica. Você pegar a Bíblia de Jerusalém, você vai estar pegando a teologia católica. Esse é o enfoque deles. Esse é o enfoque da Bíblia de Jerusalém. Ela não quer ser tão exegética, ela quer ser teológica, que é diferente. São duas coisas, andam juntas, mas são diferentes. Então veja só, eles partem do princípio, nessa teologia aqui, eles partem do princípio, por exemplo, no geral os protestantes, eu sou dessa linha, acreditamos e afirmamos que os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, foi escrito por Moisés, salvo o último capítulo que foi outra pessoa que escreveu. Moisés não ia escrever sobre a própria morte dele, então outra pessoa, Moisés morreu, outra pessoa foi lá, escreveu e ficou o último capítulo de Deuteronômio. Mas a Bíblia de Jerusalém, se você olhar nas notas de introdução, nas notas de rodapé e vendo, você vai perceber que eles dizem assim, existia 2 tradições antigamente em Israel, a javista e a eloísta. E aí, num dado momento, as duas se juntaram. Por isso que você tem 2 relatos em Gênesis. Gênesis 1 fala da criação de um jeito e Gênesis 2 fala da mesma criação de outro jeito. Então eles partem desse princípio. Existem, se não me engano, 3 relatos sobre a questão de Abraão ter falado que a Sara era a irmã dele quando o faraó sequestrou ela. Basicamente, assim, né? Trouxe para si. Então veja só, eles pegam esses versos e partem desse princípio. E existem muitas notas de rodapé falando sobre isso. E aí você tem que ver mais em Gênesis e em Êxodo. Então fica nesse. Eles partem desse princípio, do princípio, se eu não me engano, chamado histórico crítico. Eles partem desse ponto de vista. Na questão de interpretação profética, eu sou da linha historicista. Eu coloco a igreja que eu sigo, a linha que coloca as profecias em alguns dados momentos, a partir do que o profeta disse. Beleza, por exemplo, Daniel ele escreveu a profecia e a interpretação dela é sempre do ponto dele para frente, geralmente. A interpretação católica, essa da Bíblia de Jerusalém em específico, ela é preterista. Ela coloca as profecias todas cumpridas, na maioria cumpridas, de Daniel e Apocalipse, até o 2º ou 3º século da era cristã. Entende? Então eles jogam as profecias nesse período, basicamente. Entende? Então se você ler lá as notas de Daniel, as notas de Apocalipse, sempre vão estar relacionadas nesse período, até esse período, até o 2º ou 3º século da era cristã, eles colocam as profecias sendo cumpridas. E aí existe uma outra linha que já não é o foco desse vídeo, jogam para o futuro. Jogam todas as profecias para o futuro. E ela mantém no passado. Então, essas são umas das diferenças. Agora, se quiser parar de assistir o vídeo nesse momento, beleza. Agora eu vou contar a minha relação com essa Bíblia. Lá para o ano 2010, 2011, eu estava num dilema. Eu não sabia grego nem hebraico. O meu professor, o cara que estava sempre me dando estudo bíblico, ele falava muito dessa Bíblia, falava muito da Nova Versão Internacional e tal. E eu fiquei em dúvida, qual que eu compro? Aí eu pensei assim, falei, eu vou comprar a Bíblia que contém os livros apócrifos. E na verdade a Nova Versão Internacional era muito cara. Aí eu fui lá e comprei a Bíblia de Jerusalém. Na época eu paguei 65, 60, 70 reais. Na época, isso em 2010. E aí, essa foi uma Bíblia que eu li de capa a capa. É a única Bíblia que eu li de capa a capa. Consegui ler inteira, assim. Ela hoje fica para pesquisa, né? A Bíblia que eu uso é Corrigida Fiel, mas eu li de capa a capa. Levei 3 anos para ler. E as suas notas de tradução são muito boas, então foi por causa dos livros apócrifos, né? Para abordar, para estudar, para conversar, quando for conversar com um católico, por que a gente não tem, por que tem, por que eles têm. E essa, vamos dizer, esse rolo todo que tem desde aí da época da Reforma. Então essa é a minha história com a Bíblia de Jerusalém. A minha já está até passada do Durex em volta. Já caiu uma vez. Li muito, estudei muito ela. No mais, é uma boa Bíblia. Né? Eu aconselho a ter, comparar, mas a minha Bíblia padrão, a Bíblia padrão que eu uso, é a Corrigida Fiel. Eu gosto muito dela, estou lendo.
Meu ano bíblico já está em 2 Crônicas. Né? Até o fim do semestre eu pretendo ler ela. E é isso. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.